Hoje vamos conhecer uma história fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Vamos falar de um local envolto em mistério. E o mais surpreendente, homens são obrigados a trabalhar nesse ambiente sob condições extremas e enfrentam um desafio gigantesco. Esse lugar é um vulcão localizado na Indonésia. Nas profundezas de sua cratera, uma atividade única ocorre. Homens corajosos se aventuram no interior dessas montanhas de fogo, mas não em busca de tesouros ou explosão. Eles estão lá por um propósito doloroso e árduo. Esses homens são obrigados a enfrentar as encostas íngremes, carregando cestos pesados em suas costas. E lá, centenas de mineiros enfrentam fumaça mortal para um trabalho específico. Eles correm um risco de doenças respiratórias e morte, tudo isso diariamente. Então, por que eles fazem isso? O que eles fazem lá? Bom, suas tarefas diárias consistem em extrair um elemento precioso, mas perigoso: o enxofre. Esses trabalhadores são conhecidos como carregadores de enxofre e são testemunhas de uma realidade dura e implacável. À medida que avançam pela montanha, são envolvidos por uma paisagem árida e sulfurosa. Localizado em Java Oriental, na Indonésia, esse material nocivo que escapa das entranhas do vulcão ativo é incompatível com a vida humana, arde os olhos, queima os pulmões e corrói a pele. Essas colinas inclinadas e escorregadias testam a força e a resistência desses homens. Cada passo é uma batalha contra a exaustão e os perigos ocultos. Primeiro, eles coletam pedaços amarelos de enxofre que endurecem ao lado de seu lago ácido na cratera. Depois de processado, o enxofre é usado para branquear o açúcar, fazer o fósforo e fertilizantes e vulcanizar a borracha em fábricas nacionais e estrangeiras. Nessa jornada, os mineiros carregam cargas de até 90 quilos, percorrendo cerca de 200 metros desde a cratera até a estação de pesagem. Eles repetem essa árdua jornada várias vezes ao dia, desafiando a força da natureza em prol de sua subsistência. Um minerador experiente que explora a cratera há 13 anos relata que são muitas as montanhas imponentes, mas apenas uma nos presenteia com o enxofre de que precisamos. Apesar da dureza do trabalho, os mineiros dispõem de pouco equipamentos de proteção. Um simples pano úmido para cobrir o nariz e a boca é o único recurso que ele possuem. Luvas e máscaras de gás são luxos inacessíveis para esses homens, que recebem diariamente entre 10 e 15 dólares pelo seu trabalho intenso. No entanto, a busca pelo enxofre é bastante perigosa. Ao longo dos últimos 40 anos, 74 mineiros perderam suas vidas ao serem surpreendidos pela fumaça que repentinamente emerge das fissuras da rocha. Essas nuvens venenosas não são meros vapores, são gases concentrados de sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre, capazes de queimar olhos e garganta, podendo até dissolver os dentes dos mineiros. Segundo o vulcanólogo Clive Oppenheimer, da Universidade de Cambridge, esse método de extração de enxofre quase desapareceu. Ele relatou que até o final do século XIX existiam minas de enxofre em países vulcânicos como Itália, Nova Zelândia, Chile e Indonésia. No entanto, erupções e novos processos levaram ao fechamento da maioria dessas minas. A mineração de enxofre nessa área específica acontece próxima à margem de um lago ácido, onde essa água é suficientemente corrosiva para dissolver roupas, corroer metais e até causar problemas respiratórios. Consegue imaginar o nível do perigo que eles correm ali? Os mineiros quebram o enxofre resfriado em pedaços e carregam suas cestas de vime na subida íngreme de 200 metros de volta para fora da cratera. Cada homem carrega até o dobro do seu próprio peso corporal, enfrentando essa jornada exaustiva até a estação de pesagem localizada no meio da montanha. Essa atividade rigorosa cobra o preço dos corpos desses trabalhadores incansáveis, mas ao longo do tempo, seus corpos se adaptaram a essas condições extremas. Quando chegamos aqui, nossas famílias se preocupam. Eles dizem que o trabalho pode encurtar nossas vidas, afirma um minerador de enxofre há 12 anos. Acrescentando, ele falou: "Mas eu faço isso para alimentar minha esposa e filhos. Não há outro trabalho que pague tão bem." Mas a verdadeira face desse vulcão misterioso se revela quando a noite cai. Uma visão se materializa diante dos olhos dos trabalhadores. O fogo azul brilha intensamente. Esse fenômeno das chamas azuis, conhecidas
como fogo azul, são resultados da ignição espontânea do enxofre liberado pelo vulcão. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto alguns mineiros começam a subir, muitos turistas já estão correndo pelos lados do vulcão Ijen para ver essas famosas chamas azuis. O lago turquesa na cratera, que tem cerca de 800 metros de profundidade, brilha de forma assustadora na escuridão. Apesar de ser lindo, ele é perigoso e é considerado o lago ácido mais extremo da Terra. É tão corrosivo que pode dissolver metais. Apesar de tudo isso, chegar ao vulcão Ijen pode ser uma aventura fascinante. E também se tornou um passeio turístico ao longo dos anos. Segundo relatos de turistas, existem 2 opções para você explorar esse destino misterioso. A primeira opção é participar de um tour, onde você escolhe como ponto de partida as cidades de Yogyakarta ou Bali. No meio da noite, embarcam em um jipe que levará cerca de 1 hora para chegar à base do vulcão, e depois seguirá em uma caminhada emocionante pelo local. Muitos corajosos e aventureiros gostam de explorar o vulcão por conta própria, mas pode ser perigoso sem um guia para te orientar. Há relatos que pessoas que se machucaram ou se perderam por lá. E como é o passeio ao vulcão Ijen? Para quem se aventura neste fascinante local, enfrenta uma subida árdua de aproximadamente 3 km, que se torna bem desafiadora e cansativa, pois o calor das paredes vulcânicas é intenso. Logo no início da trilha, o cheiro de enxofre se torna cada vez mais intenso, indicando que é hora de colocar a máscara de proteção. Ao alcançar o topo, uma placa orienta que descer até a cratera do vulcão é proibido, mas essa recomendação é pouco seguida, porque o melhor local para observar o fogo azul é descendo alguns metros. Ao chegar à cratera, a pessoa é presenteada com o incrível espetáculo das chamas azuis, que podem atingir até 5 metros de altura emergindo do vulcão. Esse fenômeno ocorre devido à liberação de gás sulfuroso, combinado com as chamas do vulcão, elevando a temperatura a mais de 600 graus Celsius. Na segunda parte da jornada, ainda é feita uma caminhada até chegar a um ponto estratégico para apreciar o nascer do sol. É nesse momento que o deslumbrante lago ácido da cratera começa a se iluminar, revelando uma cor turquesa cada vez mais intensa. Se o céu estiver limpo, é possível testemunhar um amanhecer dos mais belos já vistos. Mas infelizmente, em meio a tanta beleza também existe perigo e sofrimento. 2 lados de uma realidade, onde trabalhadores da região se veem cada vez mais sem opção de trabalho e precisam encarar a tristeza realidade de ter que explorar este local, arriscando suas vidas todos os dias para levar o sustento para suas famílias. Mas e você, teria coragem de fazer esse passeio único e desafiador por esse vulcão? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?